Graça e paz, amém, amados? Amém. Muito bom estar aqui com vocês. Para mim é uma honra e um privilégio poder fazer parte dessa festa de aniversário, poder ver o avanço, o crescimento da igreja. A igreja está cada dia mais linda. Que Deus abençoe a vida do bispo, toda a sua família. Amei conhecer essa família abençoada, também poder rever meu amigo bispo Diego, sua esposa, essa família abençoada, família sacerdotal. Posso ouvir um amém? Amém. Quero justificar a ausência da minha esposa. Minha esposa está à viagem para resolver um problema de família e não pôde estar conosco aqui hoje, amém? Mas estou acompanhado do meu amigo Rodriguinho, está aqui, fiel escudeiro, e Deus tem uma palavra para nós aqui nessa noite. Eu ia ministrar a palavra que eu vou ministrar amanhã na igreja, mas o Senhor me tocou uma outra palavra. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 1. Glória a Jesus. É o último livro de Apocalipse, capítulo 1. Se tiver um apoio, eu agradeço. Obrigado. Vamos ler a partir do verso de número 3. Diz assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e as guardam as coisas que estão escritas, porque o tempo está próximo. E João, às 7 igrejas que estão na Ásia, diz: graça e paz seja convosco, da parte daquele que é e que era e que há de vir, e os dos 7 espíritos que estão diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Versículo de número 6, que é a chave do que eu quero pregar nessa noite. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, e a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amém? Vamos ler o versículo 6, todo mundo junto novamente. 1, 2 e 3. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Amém? Até aí, tá ótimo. Pode se assentar, amado, fica à vontade. Glória a Deus. Eu quero falar um pouco de reino aqui nessa noite, irmãos, porque a Bíblia diz que Ele nos fez reis e sacerdotes. Mas quando nós pensamos sobre reino, eu percebo que existe um pensamento individual. E quando nós pensamos reino individualmente, nós estamos equivocados. E eu acredito que precisamos reconciliar a forma de como nós pensamos sobre reino. Quando eu olho para as escrituras, o primeiro rei que aparece na Bíblia, chamado Melquisedeque, ele era um rei, e a Bíblia também diz que ele era sacerdote. E depois nós só vamos ver outro rei que também era sacerdote na Bíblia. Nós vamos encontrar em Davi. Davi foi rei e ao mesmo tempo foi sacerdote. A palavra do Salmo 110 fala que Davi também, em uma profecia para a vinda de Cristo, fala de uma nova ordem sacerdotal que seria estabelecida no Salmo 110, versículo 4, onde Davi diz assim: jurou o Senhor,
não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, e o Senhor à tua direita ferirás os reis no dia da sua ira. Então, irmãos, grave isso. A natureza do reino é sacerdotal. Por isso que nós precisamos entender reino através de uma interdependência sacerdotal. O que significa isso? Significa que depende do sacerdócio. Não existe reino sem sacerdócio. O que é reino? Reino é governo. Reino é liderança na terra. Reino é a gestão do povo. E o que é sacerdócio? Sacerdócio é uma administração divina. É aquele que assiste diante de Deus. É aquele que adora. É aquele que elege os princípios através do que assiste diante de Deus. Isso é sacerdócio. O que é reino e sacerdócio? É um governo administrado pelo céu por reis que também assistem diante de Deus, ou seja, reis que são sacerdotes e que elegem esses princípios dos céus na terra. Por isso que o reino de Deus é constituído através de pessoas que são sacerdotais. Posso ouvir um amém? Então olha para a pessoa do seu lado e diga para ela: você foi chamado para ser um sacerdote. Perceba o seguinte: quando Deus tira o povo do Egito, Deus anuncia o seu propósito ao povo. Aquilo que Deus tinha em relação ao povo é anunciado logo quando Deus tira o povo do Egito. Êxodo 19, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor àquele povo: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia, e como vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz, guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós sereis um reino sacerdotal, um povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Gente, aqui ainda não havia lei e nem havia instituído o sacerdócio levítico. Essa palavra era para o povo. Perceba que essa era a ideia de Deus antes de constituir leis ao povo, um reino de sacerdotes. Por isso que Pedro diz que através da nova ordem de Cristo, nós fomos chamados para sermos reis e sacerdotes. 1 Reis, capítulo 2, versículo 9, Pedro tem a chave da revelação e ele diz assim para a igreja: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não era povo, mas agora vocês são o povo de Deus, não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Mas perceba, a palavra é a seguinte: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Não era povo, mas agora sois o povo de quem? De Deus. Quem é o povo de Deus? O sacerdócio real. Apocalipse 5:9 diz assim: que eles cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os 7 selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus toda tribo, toda língua, todo povo, toda nação, e para o nosso Deus fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa: qualquer reino que não é sacerdotal não é reino de Deus.
Você pode cantar, você pode pregar, você pode gritar, você pode dizer: venha o reino, porque hoje é a modinha do reino, é ou não é? É música do reino, é conferência do reino, é a modinha do reino. Mas o reino só vai vir se tiver homens que o conheçam, para manifestar na terra como é no céu. O reino só virá diante de homens que adoram em espírito e em verdade. Estou sarando da garganta. Irmãos, quando perguntam para Jesus qual é a maneira correta de orar, eles estão fazendo a seguinte pergunta: como se ministra diante de Deus? Porque isso é orar. Orar é assistir diante de Deus. Quando perguntam para Jesus como devemos orar, eles estão perguntando como se exerce o sacerdócio. E Jesus responde, Mateus 6:9: vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua, assim na terra como é no céu. Assim na terra como nos céus. O que é a terra? O governo, o reinado. O que vem dos céus? O sacerdócio, o que assiste diante de Deus. Por isso o clamor: seja feita a tua vontade, como é nos céus. Então sim, nós vamos ter um reino que é sacerdotal. Por isso que o reino só pode vir através de ministros de Deus que são sacerdotes. E a palavra sacerdote no original do grego é a palavra kohen, que significa ministro governante, que significa homem do santuário, aquele que tem o direito de tocar nos objetos sagrados, aquele que é admitido na presença de Deus, o homem encarregado de oferecer os sacrifícios, aquele a quem se espera o oráculo, aquele que dá as bênçãos, o que decide sobre as questões de pureza. Isso é sacerdócio. Gênesis 14:18 diz que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e trouxe vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Versículo 19: e o abençoou e disse: bendito seja o Deus de Abraão, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Amados, veja a revelação aqui. A palavra Melquisedeque significa rei de justiça. Melequisedeque, que significa também rei de paz. Meleque de Salém, que significa sem início e sem fim, ou seja, eterno. Melquisedeque é a representação do próprio Cristo. Ele diz: bendito Deus de Abraão, Deus Altíssimo, possuidor do que? Céus e terra. Perceba, está falando de algo que transcende o nosso tempo e que transcende o nosso espaço, porque os céus vai além do nosso cronos. Se a nossa visão de reino, escute, se a nossa visão de reino está ligada apenas ao nosso tempo presente, ao nosso território, nós temos uma visão limitada e não existe sacerdócio. Quando falamos sobre influência do povo na terra, no território, o assunto é secundário sobre reino. Porque até quando influenciamos o povo, tem que ser para manifestar o território celestial, é manifestar o céu na terra.
Por isso que o fator primário de reino é que Deus governa acima dos céus sobre a terra. Este rei de Salém abençoa Abraão, figurativamente representa o próprio Jesus Cristo. Ele traz pão, ele traz vinho, que são os elementos da ceia, que representam o corpo e que representam o sangue. Quando Davi escreve o Salmo de número 110, ele está falando sobre a revelação que ele tem, que transcende ao tempo e transcende ao espaço. Ele traz a palavra sinalizando sobre um sacerdócio que tem um padrão, que é o padrão de Melquisedeque. Olha aqui, Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor a meu Senhor: aceita-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da sua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será voluntário no dia do seu poder, nos ornamentos de santidade, desde a madre da alva. Tu tens o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor, não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor é a tua direita, ferirá os reis no dia da tua ira. Isso aqui é uma profecia sobre Jesus. E ele disse ao Senhor, olha só, disse o Senhor ao meu Senhor. O que seria isso? Pensa aí. O que é? Disse o Senhor a meu Senhor. Disse o Pai ao Filho. Como isso revela Cristo. O Senhor enviará o cetro do seu poder. O que é isso? Governo. Reino de Deus. Ele associa um ministro misterioso chamado Melquisedeque, que abençoou Abraão, a Cristo. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, o autor de Hebreus, no capítulo 7, vem mostrar a relação profética que havia entre Melquisedeque e Cristo. Hebreus 7:1 diz assim: porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando esse regressava da matança dos reis, o abençoou. E quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias e nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerais, pois, quão grande era este, e quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos, e que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, tem ordem que, segundo a lei, tomar do dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda tenha saído dos lombos de Abraão, mas aquele cujo a genealogia não é contada entre eles. Perceba o seguinte, que a ordem sacerdotal que é revelada aqui em Melquisedeque, e ao mesmo tempo está contrapondo, mostrando a revelação em Cristo, a Bíblia diz que não é contada entre eles. Versículo 7: ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente que toma o dízimo dos homens que morrem ali, porém aquele de quem se testifica vive. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimo, pagou o dízimo, porque ainda estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. O que quer dizer que a tribo de Levi, que era a tribo sacerdotal, não tinha nascido ainda, seriam filhos de Abraão, os que lá na frente receberiam os dízimos, mas aqui, por intermédio de Abraão, eles deram o dízimo. Quem está entendendo, diga amém.
Significa o que, irmãos? Que tudo que nasceu de Abraão nasceu através da bênção deste sacerdote Melquisedeque. A Bíblia diz: porque o maior está abençoando o menor. Logo entendemos que a ordem sacerdotal de Melquisedeque é superior à ordem que nasceu de Abraão. Posso ouvir um amém? Versículo 11: de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo nasceu e recebeu a lei, e que necessitava, havia logo que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Abraão. Está falando de Jesus. Porque mudando o sacerdote, necessariamente se faz mudança da lei. Porque aquele a quem estas coisas dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu o altar, visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, concernente a essa tribo que nunca Moisés falou sobre sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude de uma vida incorruptível. Tudo apontando para quem? Para Cristo. Tipo assim, está dizendo o seguinte: a perfeição não veio através do sacerdócio levítico. Foi necessário que um outro tipo de sacerdote se levantasse, versículo 11, segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Abraão. Versículo 12 diz que, mudando o sacerdócio, muda a lei muda. Versículo 14 diz que a autoridade de ordem transicionou de Levi para Judá. Davi era da tribo de Judá, que também era rei e sacerdote, como Melquisedeque. Então, nós vemos uma sinalização profética que aponta para Cristo, o Senhor que procedeu também da tribo de Judá. Versículo 16, vou continuar a leitura: que não foi feito segundo a lei de mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, porque procedeste precedente ao mandamento, que é abrogado por causa da fraqueza, da inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus, visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aquele sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhes disse: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, de uma superior aliança. Jesus foi feito fiador e feito mais sublime do que os céus. Melquisedeque aponta para um sacerdócio superior, para uma promessa que também é superior. Ele fala feito mais sublime do que os céus. Um reino de sacerdotes está ligado, grave isso, a uma ordem superior, a uma aliança superior, a um sacerdócio superior, a uma promessa que também é superior, mais sublime do que os céus. Sabe o que eu penso, irmãos? Quando Cristo mudou a lei, dizendo: eu não vim mudar a lei. Não parece doideira? Ele disse: eu não vim mudar a lei, mas ele mudou. Mudou ou não mudou? Mas ele disse que não mudou. Sabe o que eu penso? Que ele não mudou. Ele não mudou a lei original, a lei que é antes da lei, o sacerdócio que é antes do sacerdócio. Então, de fato, ele não mudou a lei. Ele veio cumprir a lei original. Aleluia. Irmãos, o fato de Moisés redigir a lei ao povo
não significa que não existiu uma lei antes da lei. A lei é constituída por mandamentos, estatutos e juízos. O que é um mandamento? É aquilo que o homem tem que fazer. O que é um estatuto? São fatores limitadores para que o homem pudesse cumprir o mandamento. Então faz parte de todo governo para promover o bem de todos. Isso é o estatuto. E se você infringir um fator limitador, você está infringindo a lei. E o que acontece quando alguém infringe a lei? É julgado, é preso. Exemplo de Adão e a árvore do conhecimento. Existia uma lei, existia um mandamento e existia um estatuto. Porque o amor de Deus é um amor pactual. Irmãos, a lei existe por causa do amor. Se você quebra a lei, você quebra o pacto. E aí, quando você quebra o pacto, a condição de proteção de Deus na sua vida é fragilizada. Porque Deus não protege mais quando você quebra o pacto. O que é o juízo? Se você quebrar o pacto, qual que é a palavra? Certamente morrerás. Quer dizer, você perde a proteção. Mesmo antes de Moisés já existia a lei. Por isso Cristo veio para restabelecer a lei que já era antes da lei, a lei perfeita, a lei do amor, não a lei que matou o próprio Cristo, não a lei do pecado para a morte, mas a lei do Espírito para a vida. Essa lei, Romanos 8:2 diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei foi incapaz de realizar estava enfraquecida pela natureza pecaminosa. Deus fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança de um homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. E aqui Jesus reestabelece a lei, que é antes da lei, a lei do Espírito para a vida, a lei original. Efésios 1:4, ele também me elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Quando é que ele nos elegeu? Quando? Quem prestou atenção na leitura? Antes da fundação do mundo. 5, nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Antes da fundação do mundo já existia uma lei que rege santificação, obediência e sacrifício, mandamento, estatuto e juízo. Está aqui, irmãos. Ele me elegeu nele, quando? Antes da fundação do mundo. Para quê? Santidade e ser irrepreensível diante dele em amor. Já existia. Melquisedeque aqui, que era rei de Salém, cidade da paz. Salém, cidade da paz. Irmãos, nesse tempo ainda não existia Jerusalém, mas já existia uma cidade. E Jerusalém em hebraico significa o quê? Cidade da paz. A cidade, que também é antes da cidade. Existiu uma lei que é antes da lei, um sacerdócio antes do sacerdócio e uma cidade antes da cidade, que é a cidade da paz. Apocalipse 21:10, e me transportou em espírito até a grande cidade elevada em uma montanha, e me mostrou a santa cidade Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ele está falando de uma cidade que também é superior. Irmãos, sacerdócio
se constitui reino, e nesse sacerdócio não se fala de política, não é uma liturgia de um culto de domingo, não é uma nova visão de estratégia de crescimento, não são as big conferências, mas é um sacerdócio constituído pelo próprio Pai sobre a palavra e o juramento, sobre ordens e princípios, sobre obediência e sacrifício. É uma linha de governo e reino que vem de quem assiste diante de Deus. O Pai diz: assenta-te à minha direita até que eu resolva. Aleluia. Sacerdócio é aquele que constrói cidades sobre montanhas. Mateus 5,14 diz o quê? Vós sois a luz do... Não se pode esconder uma cidade. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Salmo 125:1 diz: os que confiam no Senhor são como o quê? Montes de Sião que não se abalam e permanecem para sempre. Então o monte aqui representa um lugar que se ministra diante de Deus, onde também se assiste diante de Deus. Salmo 24:3 diz o que? Quem subirá no monte santo do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Então existe uma cidade construída a partir de um sacerdócio espiritual. Pessoas que não são ministros do culto, mas são ministros de Deus, que ministram sobre a terra, construindo uma cidade, ou seja, uma arquitetura espiritual, uma cidade sobre o monte, cidade da paz. E cidade da paz não significa que tudo fica tranquilo, que não há problemas, mas cidade da paz significa algo que é salvo, algo que é inteiro, algo que é perfeito. Salvação não é você levantar as mãos para virar evangélico. Salvação é você manter inteiro tudo que Deus criou para ser o que tem que ser. Ele é o Salvador do mundo antes da fundação do mundo. É como um artista, antes de pintar a tela, o desenho está dentro do artista. Isaías 46:10 diz o quê? O Senhor diz: eu anuncio o fim desde o começo, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Eu digo: o meu propósito subsistirá, farei toda a minha vontade. O mundo que Deus criou estava dentro dele, cara. E se o mundo estava dentro de Deus, preste atenção, o mundo é de quem? De quem é o mundo, gente? Ele está no controle de tudo que ele fez. Você já percebeu que a Terra nunca saiu da órbita? Mas e os terremotos, pastor? E os maremotos que existem? Eu digo para vocês, tudo isso foi anunciado pela palavra de Deus. É como se a terra estivesse pregando para nós, dizendo: ei, 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 ouça a palavra do Senhor. Marcos 4:41 diz assim: quem é esse Jesus que até o vento e até o mar lhe obedece? Salmo 19:1 diz que os céus declaram a sua glória, o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia, uma noite faz declaração a outra noite, mostrando a sua sabedoria. Aleluia! Está tudo sob o controle dele. Isso significa reinado da paz.
tudo está sob o controle. Por isso que um sacerdote também é príncipe da paz, que significa manter salvo todo o propósito. Paulo diz em 1 Timóteo 2:1: admoesto-vos antes de tudo que vocês façam orações, intercessões por todos os homens, pelos reis, por todos que estão em eminência, para que tenham paz. Aleluia! Ministrar a paz é ministrar uma preservação para que seja mantido um propósito. O homem que Deus fez aliança na história é para manter salvo todo o seu propósito. Não tem a ver com você, não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele. Irmãos, o primeiro e grande sacerdote é o próprio Cristo. Quando Cristo vem, Ele dá a sua vida para quê? Para restabelecer uma aliança. Qual aliança? Que é antes da aliança. O pacto, que é antes do pacto. Para que nós possamos ser construtores do quê? De uma cidade que é antes da cidade. Uma cidade com um modelo celestial. Irmãos, para nós entendermos melhor esse conceito, nós precisamos voltar a uma realidade que vem antes. Vamos pensar no início. Olha para Adão. Adão não era um cara peladão, tipo um hippie. Ele não era tipo Tarzan da selva. Irmão, Adão era um sacerdote. Adão era um ministro de Deus e ele também era um governante da terra. Adão era um rei e sacerdote. Adão tinha que fazer o que? Ele tinha que cultivar a terra. E cultivar vem da palavra culto. O seu cultivo era o seu culto. Tudo que havia na sua vida era de Deus. Ele também tinha que guardar, ser guardião do Éden. Um guardião tem autoridade. Por isso Deus disse: domine sobre todas as coisas. Então presta atenção. Ele tinha que cultivar e guardar. Cultivar, sacerdócio. Deus ia ter com ele todos os dias na viração do dia. Esse era o culto de Adão. Guardar, proteger, isso é reino, autoridade exercida. Por isso que quando eu leio o livro de Ezequiel 28, que é um texto que fala sobre a queda de Satanás, aliás, muitos teólogos afirmam que Ezequiel 28 está se referindo à queda de Satanás, mas eu quero que você observe comigo algo, que isso pode significar a queda do homem e não a queda de Satanás. Eu vou ler para você entender o que eu estou falando. Ezequiel 28:12. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o reino de Tiro e diz: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida. Veja se ele não está falando do homem. Cheio de sabedoria, perfeito em formosura, estiveste no Éden, no jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a sua cobertura: sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, ouro. Em ti se fizeste os teus tambores e os teus pífaros no dia em que você foi criado e preparado. Tu eras um querubim ungido para cobrir. Te estabeleci no monte santo de Deus, estava no meio das pedras afogueadas, andava. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti, e na multiplicação do seu comércio encheu o seu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Preste atenção. Eu vou trazer para você minha linha de raciocínio. Por que eu acredito que ele aqui está falando do homem caído?
Ele está falando de um querubim. Você viu a palavra querubim aqui? O que é um querubim? Ungido para cobrir, guardar, proteger. Ezequiel 28 se parece mais com a queda do homem do que com a queda de Lúcifer. Porque, irmãos, escute, são palavras figurativas onde nós podemos tirar as interpretações. Veja a diferença da queda da profecia lá no livro de Isaías. Isaías 14:12. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosses cortado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizias no seu coração: eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei ao lado do norte, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Preste atenção, Isaías não fala de um querubim, Isaías fala de um arcanjo, e arcanjo ele era líder de outros anjos. Aqui fala de alguém que tinha autoridade na guerra. Olha aqui o texto: tu que debilitava as nações. Fala de um trono existente. Exaltarei o meu trono. Já existe um trono, já existia um governo que queria ser exaltado. Era um arcanjo e não um querubim, porque arcanjo ele é anjo de guerra. E em Judas nós vemos Miguel guerreando contra o diabo, que indica que o diabo era arcanjo. Judas 1:9. Mas o arcanjo Miguel, quando guerreava contra o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés. Segundo alguns estudiosos rabinos, só existiram 3 arcanjos que lideravam cada um a terça parte. E se você prestar atenção, 1/3 mais 1/3 e mais 1/3 dá o quê? Um todo. Então Lúcifer, quando caiu com quantos? 1/3. Então um todo são 3/3 que nós acreditamos ser Miguel, Gabriel e o Lúcifer. Lúcifer caído com a terça parte do seu exército. Então eu consigo entender melhor Ezequiel 28 falando de Adão, porque fala de um querubim, e querubim é o que guarda, querubim é o que exerce sacerdócio, querubim é o que exerce adoração. Vou ler de novo, versículo 13 de Ezequiel 28. Estiveste no Éden, no jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a sua cobertura, sardônico, topázio, diamante, e por aí vai. Irmão, essas são as pedras que estão nas estolas sacerdotais, as mesmas pedras. No 14, tu eras querubim ungido para cobrir, te estabeleci no monte santo onde tu estava, até que se achou iniquidade. Escute, irmão, o pecado não nasceu quando alguém quis o lugar de Deus. Porque eu vou dizer uma coisa, nem o diabo queria o lugar de Deus. Sabe por quê? Porque ele sabe que nunca teria, mas ele queria viver de forma autônoma. Ele queria a semelhança, a independência, o controle. Então o pecado nasceu com o que chamamos de autonomia, independência. A profecia de Isaías, que se refere a um arcanjo caído, mostra que ele passou a pensar de forma individual. O pecado do homem foi quando ele passou a pensar de forma individual de Deus. As características de um homem caído é um homem guiado segundo o seu próprio pensamento e segundo o seu próprio coração. Por isso que não existe independência no reino. Nós não podemos pensar reino independente. Dá para entender porque a gente não prega para vocês?
que é seu sonho? Qual que é teu projeto de vida? Dá para entender? Porque isso não é reino de Deus e nem sacerdócio. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e os pensamentos, isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Os seus caminhos, irmãos, a Bíblia diz que são caminhos de morte. Provérbio 14:12, há caminhos que para o ser humano parecem ser melhores opções, mas o final é caminho de morte. Então Adão, quando ele pensa e age de forma individual, ele escolhe um caminho de morte. E ele cai na condenação e no juízo de Deus. E para mim aqui está claro, Ezequiel 28 revela o jardim do Éden, que era no topo de uma montanha, e Adão era um ministro sacerdote de Deus. E um dia ele foi enganado pela serpente e ele passou a pensar de forma individual. Gênesis 3:4. Disse a serpente: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia que comeres os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, sabedor do bem e do mal. Ser como Deus, o que é ser como Deus? É ser independente, é ser autônomo, é ser autossuficiente, é decidir o próprio caminho. Por isso que ele foi lançado do monte de Deus. Irmãos, nada que Deus criou, ele criou para funcionar de forma independente. Qualquer coisa da natureza, uma coisa depende de outra para sobreviver. Isso revela o próprio Deus, porque o próprio Deus é coletivo. Deus não é só. Deus sempre se revelou desde o início como uma trindade santa. Por isso que Deus é amor, porque a sua própria essência é coletiva, não é individual. Aleluia. Irmãos, eles foram fazer. O homem tinha que fazer o que ele foi criado para fazer: guardar, proteger, honrar. Essa era a função sacerdotal. O cultivo era o culto. Reino e sacerdote. Quando ele guardava, ele exercia autoridade. Quando ele cultivava, ele prestava o culto, o sacerdócio. Por que cultivar a terra é o mesmo que prestar culto? Colossenses 1, olha aqui. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Portanto, nele quem? Jesus. Nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam governos, poderes. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo que há, e nele, de novo, todas as coisas subsistem. Você percebeu que o texto diz aqui que nele foram criadas todas as coisas? Por que cultivar a terra era o mesmo que prestar culto? Porque a terra é de quem? Tudo foi criado onde? Nele. Antes de Deus criar a terra estava onde? Gente, me ajuda. Dentro dele. Quando Adão cultivava a terra, ele está prestando culto. Por quê? Porque a terra pertence a quem? A Deus. Deus é o Deus do mundo, porque tudo pertence a Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. O fôlego de vida que existe do homem saiu do sopro de Deus. Jó 12:10, na sua mão está a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne humana. A vida é de quem? De Deus.
E Adão entendia isso, que a vida era de Deus, que a terra era de Deus. Então, quando ele cultivava a terra, que era de Deus, com a vida que também era de Deus, logo tudo era para a glória de Deus. Entende porque Paulo vem dizer para nós: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça para quê? Para a glória de Deus. Paulo está tentando trazer uma mentalidade sacerdotal de uma ordem original em Cristo Jesus. Quando eu entendo que a terra é de Deus, tudo que eu faço para a glória de Deus. Eu penso primeiro no propósito. Eu não penso em mim, não penso no meu ventre, não penso nos meus objetivos ideais que são individuais ou separados. Não, isso não pode ter mais. E essa é a nossa luta no cristianismo. É essa guerra contra a nossa carne, contra a natureza do pecado que nos faz independentes, que nos faz separado, que nos faz pensar de forma individual, que nos torna egoístas, presunçosos. Dá para entender porque não cabe mais esse evangelho coach que diz: corre, lute pelos seus sonhos, os seus objetivos, você é capaz, vai lá. Tenha uma meta, um objetivo. Esses cultos de animamento, não me leva, não converge ao propósito original de Deus. Por isso que Jesus, quando chamava os caras, dizia o quê? Negue-se a si mesmo, renuncie tudo quanto possui, traga a sua cruz e me siga. Aleluia. Mas quando o homem age de forma autônoma, ele quebra o princípio. E o que acontece? Nasce o que nós chamamos de novo mundo, um novo sentido. Quando eu falo novo mundo, eu falo de novo governo, de nova ordem, de nova organização. Porque o diabo legalizou uma outra influência por meio da desobediência. Por isso o diabo é chamado na Bíblia de príncipe, por causa da influência. O que é um príncipe? É um principal de uma ordem, e no caso uma ordem caída. Quando Paulo fala da conversão do homem a Cristo, ele fala de uma transição de governo. Efésios 2:1, ele diz o quê? E ele vos vivificou, estando vocês mortos nas ofensas do pecado. Em outro tempo andava segundo o curso desse mundo, segundo os príncipes e potestades, ou seja, um governo, um espírito que opera no filho da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também são os outros. Nós precisamos entender que existe um mundo que foi criado a partir de uma ordem, de um governo da desobediência, onde nasceu a autonomia e a independência. Existe um mundo criado por Deus, mas também existe o que a Bíblia chama de curso deste mundo criado pelas potestades do ar. E a gente não pode confundir, porque tem muito evangélico que confunde. O mundo é do diabo. E aí você tudo olha para o mundo, você repudia. Teve uma época que eu sou crente desde berço. Minha avó era da Deus e Amor. E aí eu lembro que a minha avó não queria ir para a praia quando meu pai ia para a praia, porque ela falava que era pecado. Então demonizaram a terra. É do diabo. E essa mentalidade pequena, esse cérebro de amendoim, pela falta de conhecimento, as pessoas interpretam errado. Olha o que a Bíblia diz em João 3,16. Deus amou o quê? O mundo, gente. Aí por que interpretaram que o mundo é do diabo? Por causa de 1 João 2,15, que diz: não ameis o mundo,
nem no que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Então, irmãos, Deus criou o mundo em dois sentidos: criação, humanidade e governo. Jesus, quando fala aqui que Deus amou o mundo, que o amor do Pai sobre o mundo, ele está falando da criação. E João, na sua carta, ele está falando do mundo governo, que não foi criado por Deus, mas foi criado pelo principal, que opera nos filhos da desobediência. Por isso que na tentação de Jesus no deserto, Jesus foi confrontado por outro mundo. A disputa no deserto era reino de Deus versus reino dos filhos da desobediência. E o reino da desobediência ofereceu para Jesus tudo que há no mundo: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Por isso que Lucas 4,3, o diabo disse: diga a essa pedra, se transforme em pão, mata a sua carne. Concupiscência da carne. No versículo 6 o diabo diz: dar-te-ei todo o poder e glória, porque a mim foi me entregue e dou a quem quero. O que é isso? Soberba da vida. Concupiscência dos olhos, cobiça. Olha o versículo 9: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui, porque está escrito que dará ordem aos teus anjos. Você é o cara? Quero ver, prova. O que é isso? Soberba da vida. O diabo ofereceu desejos da carne, ofereceu riquezas desse mundo e ofereceu a Jesus a soberba da vida. São as três barras da concupiscência, e que nós todos precisamos lutar diariamente. Quem não gosta de um elogio? Fala aí, irmão. Quem não gosta de um tapinha nas costas? Quem não gosta de holofotes? Quem não gosta de ser o primeiro, o melhor em tudo? O que é isso? Soberba. Quem não gosta de saciar os desejos, as vontades da carne? Quem não gosta, irmãos, de dinheiro, riqueza, conforto, bens? Nós somos tentados o tempo inteiro. O tempo todo estamos em guerra e não percebemos. Aí vem um falso evangelho que prega uma mensagem falsificada. E eu costumo dizer: a mensagem do diabo pregada em nome de Jesus. Porque é a mensagem que continua dando a você o alimento da concupiscência. Porque quando alguém diz que teu nome vai soprar, quando alguém diz que você vai ser exaltado na terra, quando alguém diz para você que Deus vai te prosperar, que você vai ficar rico, quando alguém começa a dizer essas coisas para você, está alimentando concupiscências, está alimentando a natureza caída, a influência de um principal que trabalha nos filhos da desobediência. Então tem pessoas pregando para você a mensagem do diabo em nome de Jesus. Qual a mensagem que nós queremos? A que sacia a carne? Ou a que transforma a pedra em pão? Que te dá facilidades, portas de emprego e prosperidade? A que enche o coração das pessoas de cobiça? Dar-te-ei todo o poder. É essa? A que diz para você: determine, faça, sonhe, use, porque o Senhor está a seus serviços. A que alimenta a soberba da sua vida. Irmãos, é pela desobediência que o homem entrou em um estado de morte, pelo juízo que veio a quebra do estatuto. Então ele perde a vida, o homem perde a vida, e a vida era de quem? De Deus. Por isso que ele perde, porque a vida original da criação
é de Deus, você não tem uma vida. A vida é de Deus. Qual que é o salário do pecado? A morte. Irmão, quando você perde algo que não tem como pagar, o que acontece? Você é condenado. E o homem está numa condenação de morte, porque ele não tem como pagar pela vida, porque ele não tem uma vida, ele não tem vida em si mesmo. Eu vou definir o inferno para você. O inferno é o homem pagando por toda eternidade por algo que ele não tem como pagar. E aí vem Deus e traça um plano de redenção. E aí ele manifesta um sacerdócio que é sombra. Moisés e Arão é um sacerdócio que é sombra. Amém? Porque tudo que aconteceu na antiga aliança é uma sombra. O sacerdócio que é sombra vem para resgatar o homem para Deus. E o homem resgatado, ele passa a voltar através de um sacerdócio real, que é Cristo. Olha Deus traçando os caminhos. Primeiro precisou vir um sacerdócio que é sombra, resgatou o homem. Depois vem o sacerdócio real, que aí estabelece o homem na lei que é antes da lei, na aliança que é antes da aliança, no sacerdócio que é antes do sacerdócio. E aí nós voltamos ao lugar original. Escute o que eu vou te dizer. Toda essa informação para entrar na sua cabeça, que nós não fomos criados para individualidade. Que se a sua oração é individual, está desfocada do plano de Deus. Pediu e não recebeu, pediu mal. E o que é pedir mal? É pedir para gastar no próprio deleite. É pedir para si mesmo. O reino de Deus é coletivo. Não tem a ver com você. Tem a ver com você e Ele. Tem a ver com um plano eterno. Não tem a ver com um sonho. Irmão, quando eu descobri o reino, eu parei de projetar. E a minha função é descobrir. É assistir diante de Deus para manifestar um projeto que já está pronto. Deus já tem um plano, Deus já tem um caminho traçado. Nós não podemos associar reino de Deus com individualidade, porque não existe. O sacerdote original é aquele que não tem bem, ele não tem propriedade, nenhum bem possui, porque o Senhor é a sua propriedade. O homem é a propriedade peculiar de Deus. Só existe você e Ele. E tudo que você funciona, e tudo que você faz, tudo que você toca, aonde você anda, tudo está associado a um propósito eterno. Tudo que você vai fazer, você para e pensa: o que isso glorifica? O que isso está alinhado com o plano de Deus? Em que isso vai glorificar a Deus? Eu não penso em mim primeiro, eu penso no propósito de Deus, sempre. Isso faz você um rei sacerdote, porque você se torna uma influência na terra, uma influência que assiste diante dos céus, que manifesta na terra como se fosse nos céus. Essa é a igreja que sonhamos para os nossos dias. Uma igreja sacerdotal, uma igreja que não fica mais na fila da oração, uma igreja que está entendendo que ela é, que você também é sacerdote, que você tem a mesma responsabilidade que o pastor que está aqui pregando para você, que você tem a mesma, que você precisa ter a mesma maturidade, o mesmo posicionamento. Ministério não é microfone, irmãos. Ministério não é cargo na igreja, não é posição que ocupamos, não é rótulo. É ministrar diante de
de Deus, isso é ministério. A nossa vida prega mais do que o microfone, irmão, do que a mensagem. E se você for sacerdote de Deus na terra, cara, cada lugar que você estiver, no meio da sua família, até no meio da família, pastor, até no meio da sua família. Ah, mas o profeta não tem honra na sua casa. Quem disse isso para você, irmão? Lê a Bíblia direito. Jesus não teve honra na sua pátria antes da cruz, porque depois da cruz os irmãos todinhos se converteu. Tiago até escreveu, irmãos, porque a tua família não te valoriza, não reconhece, porque talvez você ainda não passou pela cruz. Porque se a luz em você, irmãos, Ele vai cobrir tudo que está em trevas. Por isso, não se esconde uma cidade sobre a montanha. Você se torna uma cidade na montanha, e todos vão olhar para você, e você como uma carta viva, escrita não com caneta nem tinta, mas escrita pelo Espírito do Deus vivo. A mensagem vai testificar com a vida, porque você se torna um sacerdócio real que cultiva a terra que é de Deus, com a vida que é de Deus. E aí você consegue perdoar, amar quem te ofende. Cara, como é que a gente faz isso, pastor? Entendendo que aquele cara que te ofendeu é de Deus. Deus o ama, Deus o quer. E aí você administra o que está na terra como se fosse de Deus, porque tudo é de Deus. Tudo foi criado dele, por ele, para ele. Esse cara que está me ferindo foi criado dele, por ele, para ele. Ele pertence a Deus. Eu não posso me revoltar contra uma propriedade que é de Deus, que só não entendeu ainda. Por isso que Cristo naquela cruz disse: Pai, eles não sabem o que fazem, perdoa-os. Olha só o que tem de evangélico bicudo, magoado, e anos na igreja, não é liberto. Talvez porque a nossa mensagem é fraca, é concupiscente, é a mensagem do diabo disfarçada, alimentando concupiscência, fazendo com que o homem continue egoísta, separatista, orgulhoso. O reino vai me levar para um lugar de servo, irmãos. Porque servo, porque tudo é dele, e eu sou um cultivador de tudo que é dele. Fica de pé comigo.